Olha, eu nunca imaginei que estaria aqui, dividindo com vocês a história mais sombria da minha vida. Meu nome é Isabela, tenho 26 anos e o que vou contar agora vai mexer com cada fibra do seu ser. Essa não é uma história comum. É um relato que vai te fazer questionar até onde o ser humano pode chegar quando está desesperado. Prepare-se, porque o que você vai ouvir nas próximas palavras pode mudar completamente sua visão sobre família, confiança e os segredos mais macabros que podem existir dentro de casa. Cresci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, desses lugares onde todo mundo conhece todo mundo, onde as fofocas correm mais rápido que o vento e onde os segredos, quando vêm à tona, destroem vidas inteiras. Minha infância foi marcada por uma tragédia que moldou todo o resto da minha existência. Quando eu tinha apenas 8 anos, meu pai morreu num acidente de trabalho numa das mineradoras da região. Foi uma morte brutal, dessas que marcam uma criança para sempre. Lembro como se fosse ontem do som do telefone tocando naquela madrugada fria, dos gritos da minha mãe ecoando pela casa, do cheiro de café queimado no fogão porque ninguém teve coragem de desligar. Minha mãe, Rosana, tinha apenas 29 anos quando ficou viúva. Era uma mulher bonita, trabalhadora, mas completamente perdida sem meu pai. A pressão da sociedade pequena onde vivíamos era sufocante. Todo dia alguém sussurrava pelos cantos que ela precisava se resolver, que uma mulher jovem não podia ficar sozinha criando uma menina, que isso não era coisa de gente direita. Os comentários maldosos dos vizinhos eram como punhaladas diárias no coração da minha mãe. Ela chorava escondida, mas eu ouvia. Uma criança de 8 anos ouve tudo, sente tudo, absorve toda a dor que os adultos tentam esconder. Foi assim que, 2 anos depois da morte do meu pai, apareceu na nossa vida Ricardo Mendes. Ele tinha 45 anos, era dono de uma pequena transportadora na cidade e, aparentemente, a solução para todos os nossos problemas. Rico o suficiente para nos tirar da pobreza que vivíamos desde a morte do meu pai, respeitado na comunidade e interessado em cuidar de 2 mulheres desamparadas. Na época, eu era inocente demais para entender as verdadeiras intenções dele, mas hoje sei que nada, absolutamente nada do que aconteceu foi por acaso. Lembro perfeitamente do dia em que ele apareceu na nossa casa pela primeira vez. Era um domingo de sol escaldante, e eu estava brincando no quintal quando vi um homem alto de cabelos grisalhos e olhos pequenos conversando com minha mãe na varanda. Havia algo nele que me causava arrepios, uma sensação estranha que uma criança de 10 anos não consegue explicar, mas que o instinto reconhece como perigo. Ele me olhava de um jeito diferente. Um olhar que durava mais tempo do que deveria, que me fazia querer me esconder atrás da saia da minha mãe. Mas minha mãe estava desesperada. A conta de luz estava atrasada. Não tínhamos dinheiro para comprar remédios quando eu ficava doente. E as roupas que eu usava eram sempre as mesmas, já surradas e pequenas demais. Quando Ricardo começou a aparecer com presentes, com dinheiro para pagar as contas, com promessas de uma vida melhor, minha mãe viu nele a salvação que tanto precisávamos. Em menos de 6 meses, eles estavam casados numa cerimônia simples na igreja da cidade, com poucos convidados e muitos olhares curiosos. A princípio, tudo parecia ter melhorado. Ricardo mudou conosco para uma casa maior, no centro da cidade. Era uma casa antiga, mas confortável, com 3 quartos, sala ampla e uma cozinha onde finalmente podíamos ter comida farta na mesa. Ele me comprava roupas novas, material escolar, brinquedos que eu nem sabia que existiam. Para uma criança que tinha vivido na pobreza, aquilo parecia um sonho. Eu até comecei a gostar dele, a tratá-lo com carinho, chamá-lo de Pai Ricardo. Mas os sonhos, especialmente os sonhos de crianças órfãs, têm uma tendência cruel de se transformarem em pesadelos. E o meu pesadelo começou de uma forma tão sutil, tão gradual, que quando percebi, já estava completamente presa numa teia de horror que mudaria minha vida para sempre. Os primeiros sinais começaram quando eu tinha 12 anos. Pequenos toques acidentais quando ele passava por mim no corredor, abraços que duravam mais tempo do que o normal, comentários sobre como eu estava crescendo e ficando mocinha. Minha mãe, completamente cega pelo conforto que ele proporcionava, não via nada. Ou talvez visse e preferisse ignorar.
O verdadeiro inferno começou numa noite de quinta-feira, 3 anos depois do casamento deles. Lembro de cada detalhe dessa noite como se fosse uma cicatriz queimada na minha alma. Minha mãe tinha saído para visitar uma tia doente na cidade vizinha e ficaria fora até o dia seguinte. Eu estava no meu quarto, fazendo lição de casa, quando ouvi passos pesados no corredor. Ricardo apareceu na porta do meu quarto com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar faminto, predatório, que me fez tremer dos pés à cabeça. O que aconteceu naquela noite foi o início de anos de sofrimento que nenhuma criança deveria jamais passar. Ele me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, especialmente para minha mãe, ele nos expulsaria de casa e voltaríamos a viver na miséria. Sua mãe não vai acreditar em você, ele dizia. E mesmo que acredite, ela vai ter que escolher entre você e a segurança que eu dou para vocês duas. E você sabe qual escolha ela vai fazer, não sabe? Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um veneno que ia me matando aos poucos. Durante anos, vivi num silêncio que me destruía por dentro. Cada dia era uma luta para manter a normalidade, para sorrir quando minha mãe perguntava como tinha sido a escola, para fingir que tudo estava bem quando por dentro eu estava morrendo. Um pouquinho a cada dia. O peso desse segredo era como carregar uma montanha nas costas. Eu me sentia suja, culpada, como se de alguma forma eu tivesse provocado aquilo. A inocência que deveria ter sido minha por direito foi arrancada de mim de forma brutal, deixando cicatrizes que jamais cicatrizariam completamente. Minha mãe, mergulhada na sua nova vida confortável, parecia cada vez mais distante. Ela trabalhava meio período numa loja de roupas do centro e passava o resto do tempo cuidando da casa, sempre atenta aos desejos e necessidades do marido. Quando eu tentava me aproximar dela, buscar algum tipo de proteção ou carinho, ela estava sempre ocupada demais, sempre com pressa, sempre priorizando outras coisas. Era como se eu tivesse me tornado invisível na minha própria casa, presente apenas para satisfazer os desejos doentios do homem que deveria me proteger como uma filha. Os anos passaram como um borrão de dor e desespero. Eu me tornei uma adolescente, calada, introspectiva, com notas ruins na escola e poucos amigos. Os professores notaram a mudança no meu comportamento, mas numa cidade pequena do interior, onde problemas de família eram assuntos que se resolviam em casa, ninguém fez perguntas demais. Eu era apenas mais uma adolescente rebelde, mais uma menina difícil que estava passando pela fase complicada da puberdade. Quando completei 17 anos, algo dentro de mim começou a mudar. A raiva que eu sentia, mas que sempre reprimi, começou a crescer como um fogo que consome tudo pela frente. Eu não era mais a criança assustada de 12 anos. Tinha crescido, tinha aprendido sobre o mundo, tinha entendido que o que acontecia comigo não era normal. Não era certo, não era algo que eu deveria aceitar calada. Comecei a planejar uma forma de me libertar daquele inferno, mesmo que isso significasse destruir a vida que conhecia. Mas o destino, esse grande manipulador de vidas, tinha outros planos para mim. E esses planos estavam prestes a se revelar de uma forma que eu jamais poderia imaginar, numa sequência de eventos que mudaria não só a minha vida, mas a vida de todos ao meu redor de uma forma irreversível e aterrorizante. Perder. Comecei a resistir mais, a questionar, a ameaçar contar tudo para minha mãe. Ricardo percebia que estava perdendo o controle sobre mim, e isso o deixava cada vez mais violento e imprevisível. A situação em casa estava se tornando insustentável. Eu vivia num estado de alerta constante, dormia mal, comia pouco, e qualquer barulho me fazia saltar de medo. Minha mãe começou a notar que algo estava errado, mas suas perguntas eram sempre superficiais, como se ela tivesse medo das respostas verdadeiras. "Você está bem, filha?" ela perguntava, mas quando eu começava a abrir a boca, ela já estava olhando para outro lugar, já tinha encontrado uma desculpa para mudar de assunto. Foi numa terça-feira de março, um dia que está gravado na minha memória com ferro e fogo, que o primeiro grande golpe do destino aconteceu. Eu estava voltando da escola quando encontrei minha mãe na cozinha, sentada à mesa, com uma expressão de desespero que eu nunca tinha visto antes. Suas mãos tremiam enquanto segurava um papel, e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Quando me viu,
Ela tentou esconder o documento, mas eu já tinha percebido que algo muito grave estava acontecendo. O que foi, mãe? Perguntei. E pela primeira vez em anos, ela me olhou nos olhos de verdade, como se finalmente me visse. Isabela, ela disse com a voz embargada. Ricardo teve um acidente muito grave na estrada. Ele estava voltando de uma viagem de negócios quando o caminhão capotou. Os médicos disseram que... Ela parou, como se as palavras fossem punhaladas na sua própria garganta. Ele perdeu a visão, completamente, para sempre. Eu não sabia se sentia alívio ou terror. Por um lado, aquele homem que havia destruído minha infância e adolescência estava agora vulnerável, dependente, incapaz de me perseguir pelos corredores da casa. Por outro lado, conhecendo sua personalidade violenta e controladora, eu sabia que a cegueira o tornaria ainda mais perigoso, mais imprevisível, mais propenso a explosões de raiva. E se você sentiu que essa mensagem tocou profundamente seu coração até aqui, considere clicar no "Valeu demais". Esse pequeno gesto apoia essa missão de continuar trazendo mensagens como essa, feitas especialmente para pessoas que, como você, sentem com profundidade e merecem conhecer histórias que transformam. Agora, continuando com o que mudaria tudo para sempre. Quando Ricardo voltou do hospital, 3 semanas depois, ele era um homem completamente diferente. A cegueira havia transformado sua arrogância em fúria descontrolada. Ele quebrava objetos, gritava com minha mãe por qualquer motivo e exigia atenção constante. A casa, que já era um inferno para mim, se tornou um campo de batalha onde todos saíamos feridos. Minha mãe, que antes mal prestava atenção nos problemas domésticos, agora vivia exausta, cuidando de um homem que a tratava como uma empregada. Mas o pior ainda estava por vir. Ricardo, mesmo cego, não havia perdido sua obsessão doentia por mim. Na verdade, a cegueira parecia ter intensificado seus outros sentidos e sua necessidade de controle. Ele sabia exatamente onde eu estava na casa pelo som dos meus passos, reconhecia meu perfume quando eu passava perto dele e continuava fazendo comentários perturbadores sobre mim, agora na frente da minha mãe, como se a cegueira lhe desse algum tipo de licença para ser ainda mais desprezível. Uma noite, cerca de 2 meses depois do acidente, minha mãe teve que sair para levar a avó dela ao pronto-socorro. Era uma emergência médica que não podia esperar, e ela me pediu para ficar cuidando do Ricardo até ela voltar. Eu tentei argumentar, inventar desculpas, mas ela estava tão desesperada que não havia como recusar sem levantar suspeitas. Fiquei sozinha com ele pela primeira vez desde o acidente, e a tensão no ar era quase palpável. Ricardo estava sentado na poltrona da sala e eu podia sentir que ele estava me observando mesmo sem enxergar. Há algo profundamente perturbador em ser observada por alguém que não pode ver, como se ele estivesse usando outros sentidos para me devorar mentalmente. Isabela, ele disse com aquela voz que me dava arrepios desde a infância. Venha aqui, precisamos conversar. Eu me mantive distante, próxima à porta, pronta para correr se fosse necessário. Sobre o quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Você sabe muito bem sobre o quê? Ele respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos mortos. Só porque agora estou cego, não significa que as coisas entre nós mudaram. Na verdade, agora você vai ter que ser ainda mais prestativa. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Todos aqueles anos de medo, de silêncio, de humilhação explodiram como uma bomba no meu peito. Não, eu disse, surpreendendo a nós dois com a firmeza da minha voz. Nunca mais. Acabou. Se você encostar um dedo em mim, eu conto tudo para minha mãe, para a polícia, para todo mundo nesta cidade. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos e então começou a rir. Uma gargalhada baixa, sinistra, que me fez tremer dos pés à cabeça. Sua menininha ingênua, ele disse. Você acha que alguém vai acreditar em você? Você acha que sua mãe vai escolher você em vez da segurança que eu proporciono? E mesmo que acreditem, você tem ideia do que vai acontecer com vocês duas se eu sair da vida de vocês? Ele se levantou da poltrona com dificuldade, tateando o ambiente, mas se movendo na minha direção. Além disso, continuou, agora que estou assim, indefeso, quem é que vai cuidar de mim? Sua mãe está velha, cansada, doente de tanto trabalhar.
Você é jovem, forte e tem uma dívida comigo, uma dívida de anos. Eu recuei até encostar na parede, sentindo o desespero tomar conta de mim. Mas algo havia mudado. Eu não era mais a criança de 12 anos. Tinha 18 anos, tinha direitos, tinha voz. Eu vou embora, eu disse. Vou sair desta casa e nunca mais voltar. Ricardo parou de se mover e sorriu novamente. Ah, vai. E para onde? Com que dinheiro? Você nem terminou o ensino médio direito, não tem profissão, não tem para onde ir. E quando sua mãe ficar doente, quando precisar de remédios caros, quando a casa começar a cair aos pedaços, você acha que ela não vai te culpar por ter abandonado a família? As palavras dele eram como veneno injetado diretamente nas minhas veias, porque ele estava certo. Eu não tinha para onde ir, não tinha como me sustentar, não tinha como proteger minha mãe se saísse de casa. Estava presa numa armadilha que ele havia construído cuidadosamente ao longo de anos, uma prisão invisível, mas mais eficiente que qualquer grade de ferro. Mas o destino, que até então parecia conspirar contra mim, estava prestes a jogar uma carta que mudaria todo o jogo, porque enquanto Ricardo continuava se aproximando de mim com suas palavras venenosas e suas ameaças veladas, nenhum de nós imaginava que minha mãe estava do lado de fora da casa, tendo voltado mais cedo do hospital, ouvindo cada palavra através da janela entreaberta. O que ela faria com essa informação? Como reagiria ao descobrir que o homem em quem confiara a nossa segurança era, na verdade, o monstro que havia destruído a juventude da própria filha? E eu, que havia guardado esse segredo por tanto tempo, estava finalmente prestes a ver se o silêncio que me consumia por dentro valeria alguma coisa, ou se a verdade seria mais uma decepção numa vida já cheia delas. A tempestade que estava se formando naqueles momentos mudaria tudo para sempre, de uma forma que nem eu nem minha mãe estávamos preparadas para enfrentar, que ele conseguia ouvir. Foi quando ouvimos o barulho da porta da frente se abrindo devagar, como se alguém estivesse tentando não fazer ruído. Minha mãe havia voltado. Os passos dela na entrada eram hesitantes, diferentes dos passos apressados de sempre. Ricardo franziu a testa, confuso. "Rosana?" Ele chamou, mas sua voz saiu incerta, como se ele soubesse instintivamente que algo havia mudado para sempre. Minha mãe apareceu na sala como um fantasma, o rosto pálido como papel, os olhos fixos em mim, com uma mistura de horror e compreensão que cortou minha alma ao meio. "Há quanto tempo você está aí?" Ricardo perguntou, tentando manter o controle da situação. Mas minha mãe não respondeu imediatamente. Ela me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez na vida, como se finalmente entendesse todos os sinais que havia ignorado durante anos. Os pesadelos que me faziam gritar durante o sono, o jeito como eu me encolhia quando ele se aproximava, a tristeza profunda que havia se instalado em mim desde os 12 anos. "Tempo suficiente", ela finalmente disse, e sua voz estava carregada de uma dor que eu nunca tinha ouvido antes. Tempo suficiente para entender que tipo de monstro eu trouxe para dentro da minha casa. Que tipo de monstro eu permiti que machucasse minha filha por todos esses anos. Ricardo tentou se recompor. Passou a mão pelos cabelos grisalhos com nervosismo. "Rosana, você não entende. A menina está inventando histórias. Está numa idade difícil. Você sabe como adolescentes podem ser." Mas minha mãe o interrompeu, com uma firmeza que eu jamais havia visto nela. "Cala a boca", ela disse, e pela primeira vez em anos, Ricardo ficou em silêncio. "Cala essa boca imunda. Eu ouvi cada palavra que você disse. Ouvi você admitir tudo. Ouvi você ameaçar minha filha." Suas mãos tremiam de raiva. "E agora eu entendo. Entendo por que ela mudou tanto depois que você entrou na nossa vida. Entendo os olhares vazios, os pesadelos, o jeito como ela se afastou de mim. Meu Deus, o que eu fiz?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da minha mãe, e pela primeira vez desde os 12 anos, eu senti que talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. Mas Ricardo não era o tipo de homem que se renderia facilmente, mesmo estando cego e sendo confrontado com suas atrocidades. "Você quer mesmo fazer isso, Rosana?" ele disse, sua voz assumindo um tom ameaçador. "Quer mesmo destruir tudo que construímos? Sem mim, vocês duas não são nada. Voltarão a viver na miséria, passarão fome, não terão onde morar. E para quê?
Por causa de uma história que ninguém vai acreditar mesmo? Sabe o que é mais impressionante nesta comunidade? É como vocês estão me ouvindo com o coração aberto, permitindo que essas palavras toquem onde precisa tocar. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você está sentindo que não está sozinho em suas dores, considere clicar em "Valeu demais" aqui embaixo. Esse gesto simples nos ajuda a continuar trazendo histórias que curam, que mostram que sempre há uma luz no fim do túnel, mesmo quando tudo parece perdido. Minha mãe se aproximou dele e por um momento pensei que ela fosse agredi-lo fisicamente. Mas em vez disso, ela se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele, algo que eu não consegui escutar, mas que fez o rosto dele ficar completamente branco. Ele recuou como se tivesse levado um soco. "Você não faria isso", ele murmurou, mas pela primeira vez desde que o conhecia, havia medo real na sua voz. "Você não teria coragem. Experimente me testar", minha mãe respondeu. E naquele momento eu vi nela uma força que jamais imaginei que existisse. "Experimente." Ricardo se afastou, tateando até encontrar a poltrona e se sentar pesadamente. O silêncio que se instalou na sala era denso, carregado de anos de dor reprimida e verdades finalmente reveladas. Eu ainda estava encostada na parede, sem conseguir acreditar que aquele momento havia finalmente chegado. "Isabela", minha mãe disse, se virando para mim. "Me perdoa, filha. Me perdoa por ter sido tão cega, tão egoísta, tão burra." Suas palavras saíam entrecortadas pelos soluços. "Me perdoa por não ter te protegido quando você mais precisava. Me perdoa por ter escolhido o conforto em vez da sua segurança." Eu não consegui responder imediatamente. Anos de dor não se desfazem com um pedido de desculpas, por mais sincero que seja. Mas ver minha mãe finalmente me olhando de verdade, finalmente me vendo como sua filha e não como um obstáculo à sua nova vida, foi como receber ar fresco depois de anos afogando em água suja. "Nós vamos sair desta casa", ela continuou, ainda olhando para mim. "Hoje mesmo. Vamos embora e nunca mais voltaremos." "E para onde vocês acham que vão?" Ricardo disse, sua voz recuperando parte da arrogância anterior. "Esta casa está no meu nome. O dinheiro que vocês gastaram todos esses anos foi meu. As roupas que ela está usando, a comida que comeram hoje, tudo foi pago por mim. Vocês não têm nada. São duas mulheres sem dinheiro, sem profissão, sem família para ajudar." Era verdade. Não tínhamos para onde ir, não tínhamos recursos, não tínhamos sequer documentos organizados. Mas minha mãe havia mudado naqueles poucos minutos de uma forma que me impressionou. A mulher frágil e dependente que eu conhecia havia se transformado em alguém com determinação de ferro. "A gente se vira", ela disse simplesmente. "Eu trabalho, ela estuda, a gente aluga um quartinho qualquer, mas não ficamos mais um dia nesta casa com você." Ricardo riu, mas não era mais aquela gargalhada sinistra de antes. Era o riso amargo de quem sabe que está perdendo o controle da situação. "Vocês não vão durar uma semana lá fora. Uma semana e vocês estarão de volta aqui implorando para eu aceitar vocês de novo." "Nunca", minha mãe disse com uma certeza que me deu esperança. "Prefiro morrer de fome na rua do que deixar minha filha mais um dia nesta casa com você." Foi então que Ricardo jogou sua última carta, a mais cruel de todas. "Tudo bem, Rosana. Se vocês querem ir embora, vão. Mas antes disso, eu vou até a delegacia contar para todo mundo nesta cidade o tipo de filha que você criou. Vou contar como ela sempre se insinuava para mim, como ela provocava, como ela gostava da atenção que eu dava para ela." O veneno daquelas palavras me atingiu como um tiro no peito. Mesmo sabendo que ele estava mentindo, mesmo tendo consciência de que eu era apenas uma criança quando tudo começou, a possibilidade de que alguém pudesse acreditar naquela versão distorcida dos fatos me apavorou. Mas minha mãe não hesitou nem por um segundo. "Pode contar", ela disse. "Conte para quem você quiser, porque nós também vamos contar nossa versão. E quando contarmos sobre um homem de 45 anos que abusava de uma criança de 12, vamos ver quem as pessoas vão acreditar." Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, e eu pude ver que ele finalmente havia entendido que a situação havia saído completamente do seu controle. Mas homens como ele não desistem facilmente. Eles lutam até o último suspiro, usando todas as armas sujas que têm à disposição. E a arma mais suja de todas ele ainda não havia usado.
Para alguém que estava cego há poucos meses, havia algo diferente nele, uma calma perigosa que me fez sentir um frio na barriga. Era como se ele tivesse guardado sua última e mais devastadora revelação para aquele momento exato. Rosana, ele disse, sua voz assumindo um tom quase paternal. Você realmente quer que eu conte toda a verdade? Porque se for assim, vou ter que contar também sobre aquelas noites em que você saía de casa dizendo que ia visitar sua irmã em Belo Horizonte. Minha mãe ficou rígida. Do que você está falando? Ah, você sabe muito bem do que estou falando. Ricardo continuou, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Daquelas visitas que duravam o fim de semana inteiro, enquanto eu ficava aqui cuidando da sua filha. Você acha que eu nunca descobri onde você realmente ia? Com quem você se encontrava? Eu olhei para minha mãe e vi seu rosto empalidecer completamente. Havia algo na expressão dela que eu nunca tinha visto antes. Culpa, medo, vergonha, misturados numa combinação que me fez perceber que Ricardo estava revelando algo verdadeiro. Isso não tem nada a ver com o que você fez com minha filha, ela sussurrou, mas sua voz havia perdido parte da força anterior. Não tem? Ricardo riu. Tem tudo a ver, Rosana. Porque enquanto você estava se divertindo com seu amantezinho em Belo Horizonte, sua filhinha ficava aqui sozinha comigo. E sabe de uma coisa? Ela nunca reclamou. Na verdade, ela parecia gostar da atenção que eu dava a ela. Eu senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Não só pela mentira horrível que ele estava contando sobre mim, mas pela revelação sobre minha mãe. Ela tinha um amante. Ela me deixava sozinha com ele propositalmente. Todas aquelas vezes em que ela saía para visitar a tia, ela estava na verdade. Você está mentindo, eu consegui dizer, olhando para minha mãe, implorando com os olhos para que ela negasse tudo. Mas o silêncio dela foi mais eloquente que qualquer palavra. Ela desviou o olhar, as mãos tremendo, e eu soube que Ricardo estava dizendo a verdade. Pelo menos sobre isso. Minha nossa, que momento mais pesado, não é mesmo? E se essa mensagem estiver tocando algo profundo no seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega, clicando em Valeu Demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo histórias como essa, que mostram que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre existe uma saída, sempre existe esperança. A dor que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era apenas a dor do abuso, da traição, da mentira. Era a dor de perceber que eu havia sido abandonada não uma, mas 2 vezes. Primeiro pelo meu pai, que morreu e me deixou vulnerável. Depois pela minha mãe, que me entregou conscientemente nas mãos de um monstro para poder viver sua própria vida. Rosana, Ricardo continuou, saboreando cada palavra como se fosse um doce venenoso. Você quer mesmo que eu conte para toda a cidade como você sabia exatamente o que estava acontecendo aqui em casa e escolheu fazer vista grossa? Como você trocou a segurança da sua própria filha por algumas noites de prazer? Eu não sabia, minha mãe sussurrou, mas sua voz estava tão baixa que mal conseguia escutar. Claro que sabia, Ricardo rebateu imediatamente. Lembra daquela vez que você voltou mais cedo e encontrou a porta do quarto da Isabela trancada? Lembra do que você fez? Nada. Absolutamente nada. Porque era mais conveniente não perguntar, não investigar, não se envolver. Eu me lembrava vagamente desse episódio. Tinha uns 14 anos na época, e minha mãe realmente havia voltado de uma viagem inesperadamente. Lembro do alívio que senti quando ouvi ela batendo na porta da frente, interrompendo mais uma das sessões de tortura de Ricardo. Mas quando ela subiu e viu minha porta trancada, com Ricardo do lado de fora inventando uma desculpa esfarrapada, ela apenas murmurou algo sobre eu estar numa fase difícil e foi para o próprio quarto. Você sabia? Eu disse, olhando para minha mãe com uma mistura de dor e incredulidade que me cortava por dentro. Você sempre soube. Filha, Ela começou, mas as palavras morreram na sua garganta. Não me chame de filha. Eu explodi. Anos de raiva finalmente encontrando uma saída. Uma mãe protege a filha. Uma mãe não entrega a própria criança para um monstro para poder sair com o amante. Ricardo assistia a tudo com satisfação óbvia. Havia conseguido o que queria, nos dividir,
nos destruir por dentro, fazer com que a raiva que deveríamos sentir dele fosse direcionada uma contra a outra. Vejam só, ele disse, fingindo tristeza. A família feliz se desfazendo. Que pena. E pensar que tudo isso poderia ter sido evitado se vocês tivessem sido gratas pelo que eu proporcionei a vocês. Mas havia algo que Ricardo não havia calculado. Toda aquela dor, toda aquela raiva, toda aquela traição tinham me transformado em algo que ele não esperava. Não mais uma criança assustada, não mais uma adolescente perdida, mas uma mulher furiosa que não tinha mais nada a perder. Sabe de uma coisa, Ricardo? Eu disse, me afastando da parede e caminhando na direção dele. Você está certo sobre uma coisa. Minha mãe me abandonou, me traiu, me entregou para você conscientemente. Isso é verdade. Ele sorriu, pensando que havia vencido. Mas sabe, qual é a diferença entre ela e você? Continuei, minha voz ficando mais firme a cada palavra. Ela cometeu um erro terrível por egoísmo, por covardia, por fraqueza. Mas você escolheu deliberadamente machucar uma criança. Você acordava todos os dias e escolhia ser um monstro. O sorriso desapareceu do rosto dele. E agora, eu continuei, agora você está cego, dependente, vulnerável. Exatamente como eu estive durante todos esses anos. E adivinha? Agora sou eu quem tem o poder. Ricardo tentou falar, mas eu não o deixei. Minha mãe pode ter me abandonado, pode ter fechado os olhos para o que você fazia, mas no final das contas, ela ainda é minha mãe. E você? Você não é nada. Um homem patético, cego, sozinho, que precisa da nossa ajuda para sobreviver. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia terrível, cruel, mas que me daria exatamente o que eu queria. Justiça. Mãe, eu disse, me virando para ela. Você quer mesmo se redimir do que fez? Quer mesmo me mostrar que se importa comigo? Ela me olhou com esperança nos olhos, desesperada por qualquer chance de consertar o que havia destruído. Então nós vamos fazer exatamente o que ele fez comigo. Vamos abandoná-lo aqui, sozinho, cego, sem ninguém para cuidar dele. Vamos ver como é que ele se sente sendo o vulnerável da história. A expressão de terror que se instalou no rosto de Ricardo foi a coisa mais satisfatória que eu já tinha visto na vida. Proposta foi carregado de uma tensão que parecia eletrizar o ar. Ricardo havia ficado completamente imóvel, como se estivesse processando a possibilidade real de ser abandonado à própria sorte. Minha mãe me olhava com uma expressão que misturava choque, admiração e medo do que eu havia me tornado. Isabela, ela murmurou, você não está falando sério. Estou falando mais sério do que nunca na minha vida, respondi, mantendo meus olhos fixos no rosto pálido de Ricardo. Ele passou. Anos me fazendo sentir exatamente isso, vulnerável, sozinha, sem ninguém para me proteger. Agora é a vez dele experimentar a mesma sensação. Ricardo tentou recuperar a compostura, mas eu podia ver o desespero crescendo em seus olhos mortos. Vocês não podem fazer isso comigo, ele disse, sua voz tremendo pela primeira vez desde que o conhecia. Eu sou um homem doente, preciso de cuidados médicos, de medicação. Se vocês me abandonarem aqui, isso é tentativa de homicídio. Ah, agora você se preocupa com legalidade? Eu ri, mas não havia humor na minha gargalhada. Onde estava essa preocupação quando você estava abusando de uma criança de 12 anos? Quando você estava ameaçando minha família? Quando você estava destruindo minha vida pedaço por pedaço? Minha mãe deu um passo à frente, e por um momento pensei que ela fosse tentar me impedir. Mas em vez disso, ela olhou para Ricardo com uma frieza que eu jamais havia visto nela. Sabe de uma coisa, Ricardo? Ela disse, sua voz ganhando uma dureza nova. Todos esses anos eu me senti culpada. Culpada por ter me casado com você por interesse, culpada por ter fechado os olhos para os sinais, culpada por ter escolhido meu próprio conforto em vez da segurança da minha filha. Mas ouvindo você falar agora, vendo como você ainda tenta se fazer de vítima, eu percebo que você nunca mudou. Você ainda é o mesmo monstro de sempre. Rosana, por favor, Ricardo implorou, e havia algo patético na sua súplica que me deu uma satisfação amarga. Pense no que estão fazendo. Pense nas consequências. As consequências? Minha mãe repetiu. As consequências de quê? De finalmente fazer a coisa certa? De finalmente proteger minha filha, mesmo que seja 10 anos atrasado?
Eu me aproximei mais dele e podia sentir como ele recuava instintivamente, mesmo sem me ver. Você sabe qual é a pior parte de tudo isso, Ricardo? Não são os anos de abuso que você me infligiu. Não são as noites em que eu chorei até dormir, ou os dias em que eu quis morrer. A pior parte foi descobrir que minha própria mãe sabia e não fez nada. Olhei para minha mãe e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo tendo me traído da pior forma possível, ela ainda é minha mãe. E você? Você não é nada para mim. Nunca foi. Ricardo tentou se levantar da poltrona, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguiu encontrar apoio. Vocês não podem me deixar sozinho. Eu não sei nem como cozinhar. Não consigo ir ao banheiro sozinho direito. Não sei como tomar os remédios na hora certa. Exatamente, eu disse, sentindo uma satisfação cruel crescendo no meu peito. Exatamente como eu me senti todos esses anos. Perdida, sozinha, sem saber como lidar com o que você estava fazendo comigo. A diferença é que você é um adulto. Vai ter que aprender. Minha mãe se aproximou de mim e pousou a mão no meu braço. Filha, ela disse suavemente, eu entendo sua raiva. Entendo seu desejo de vingança, mas isso não vai curar sua dor. Isso só vai te transformar em alguém tão cruel quanto ele. Por um momento senti a raiva vacilar. Talvez ela estivesse certa. Talvez abandonar Ricardo à própria sorte me transformasse no mesmo tipo de monstro que ele era. Mas então me lembrei de todas as noites de terror, de todos os dias em que acordei desejando estar morta, de todos os momentos em que implorei silenciosamente por alguém que me salvasse. Não, eu disse, afastando sua mão do meu braço. Ele nunca pagou pelo que fez. Nunca enfrentou consequências reais. A cegueira foi apenas um acidente, não uma punição pelo que ele me fez. Agora é a hora dele entender realmente o que significa estar vulnerável. Ricardo estava claramente desesperado agora. Isabela, por favor, eu sei que cometi erros, eu sei que te machuquei, mas podemos conversar sobre isso, podemos encontrar uma solução. Não precisa ser assim. Erros? Eu explodi. Erros? Você chama 6 anos de abuso sexual de erros? Você chama destruir a infância e adolescência de uma pessoa de erro? Eu estava doente, ele murmurou. Eu não conseguia controlar meus impulsos. Preciso de ajuda, de tratamento. Ah, agora você está doente? Eu ri com amargura. Que conveniente descobrir que está doente justamente quando está prestes a enfrentar as consequências dos seus atos. Onde estava essa doença quando você me ameaçava todos os dias? Quando você me dizia que ninguém acreditaria em mim? Minha mãe olhava de mim para Ricardo, claramente dividida entre a culpa que sentia e a necessidade de me apoiar. Eu podia ver a luta interna acontecendo em sua mente. Mãe, eu disse, me virando para ela. Durante anos, você escolheu ele em vez de mim. Você escolheu seu conforto, sua segurança financeira, seus fins de semana com o amante, em vez de proteger sua própria filha. Agora, você tem uma chance de fazer a escolha certa, uma única vez na vida. Escolha sua filha em vez dele. As lágrimas dela se intensificaram, mas eu podia ver que algo havia mudado em sua expressão. Uma determinação que não existia antes começou a se formar em seus olhos. Você está certo, ela disse, se virando para Ricardo. Durante todos esses anos, eu fiz as escolhas erradas. Fui egoísta, covarde, uma péssima mãe. Mas agora eu vou fazer a escolha certa, mesmo que seja a última coisa que eu faça nesta vida. Ricardo percebeu que estava perdendo também. O último apoio que tinha. Rosana, não faça isso. Pense em tudo que vivemos juntos. Pense em todo o bem que eu fiz para vocês. O bem que você fez? Minha mãe repetiu, e sua voz estava carregada de uma amargura que cortava o ar. Você quer dizer o bem que você fez enquanto abusava da minha filha? O dinheiro que você gastou conosco enquanto destruía a vida dela? Esse tipo de bem? Ela se aproximou dele e se abaixou até ficar na altura do seu rosto. A única coisa boa que você pode fazer agora é desaparecer da nossa vida para sempre. E se você tentar nos procurar, se tentar nos ameaçar, se tentar espalhar mentiras sobre nós, eu juro que vou contar para toda esta cidade exatamente o tipo de homem que você é. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos e então, numa última tentativa desesperada, jogou sua carta final. Tudo bem, ele disse.
sua voz assumindo um tom perigosamente calmo. Se é assim que vocês querem, vamos ver quanto tempo vocês conseguem. Viver com o peso da consciência, porque quando eu morrer aqui, sozinho, abandonado, vocês vão carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas eu já não era mais a menina de 12 anos que se deixava manipular pelas palavras dele. A única culpa que eu vou carregar, eu disse, é por não ter tido coragem de fazer isso antes. Sempre. Minha mãe e eu começamos a recolher nossas coisas. Poucas, na verdade, porque quando você vive na casa de alguém que te controla, quase nada realmente pertence a você. Ricardo havia se refugiado no silêncio, mas eu podia sentir que ele estava tramando algo. Conhecia aquele homem há tempo suficiente para saber que ele jamais aceitaria a derrota silenciosamente. Homens como ele sempre têm um último as na manga, sempre guardam uma carta final para momentos como este. Estava colocando minhas poucas roupas numa sacola quando ouvi minha mãe chorando no quarto dela. Não era um choro de tristeza, era algo mais profundo, um choro de liberação misturado com anos de culpa reprimida. Quando entrei no quarto, ela estava sentada na beirada da cama, segurando uma foto antiga nossa de quando eu era pequena, antes de Ricardo entrar nas nossas vidas. Olha como você era feliz, ela sussurrou, mostrando a foto. Na imagem, eu tinha uns 7 anos, estava sorrindo com uma alegria genuína que não via em mim há anos. Olha o que eu permiti que fizessem com você. Mãe, eu disse, sentando ao lado dela. O que passou, passou. Agora o que importa é o que vamos fazer daqui para frente. Para onde vamos? Ela perguntou, e pela primeira vez ouvi verdadeiro medo na sua voz. Não temos dinheiro, não temos para onde ir, não temos nada. Era verdade. A realidade da nossa situação estava começando a bater. 2 mulheres sem recursos, sem planos, fugindo no meio, da noite de uma casa que havia sido nossa prisão por anos. Mas por mais assustador que fosse o futuro incerto, ele ainda era melhor que o passado conhecido. A gente se vira, eu disse, repetindo as palavras que ela havia dito para Ricardo horas antes. A gente encontra um jeito. Foi quando ouvimos um barulho vindo da sala, um som de algo quebrando, seguido de uma exclamação de dor. Olhamos uma para a outra e corremos para ver o que tinha acontecido. Ricardo estava no chão da cozinha, cercado de cacos de vidro e com sangue escorrendo da mão. Havia tentado pegar algo no armário alto e derrubado vários potes de conserva. O desespero de perceber que não conseguiria nem mesmo se alimentar sozinho estava escrito em cada linha do seu rosto. Por um instante, um instinto maternal que eu não sabia que tinha me fez querer ajudá-lo. Mas então me lembrei de todas as vezes que eu havia implorado por ajuda e ele havia fingido não ouvir. Se machucou? Perguntei, mas minha voz estava vazia de qualquer compaixão. Preciso ir ao hospital, ele murmurou, tentando estancar o sangue com um pano de prato. O corte é profundo. Então vá, eu respondi simplesmente. Como? Eu não consigo dirigir, não consigo chamar um táxi, não sei nem que horas são. A ironia da situação não me escapou. O homem que havia me feito sentir completamente desamparada por anos estava agora experimentando pela primeira vez o que realmente significava estar sozinho e vulnerável. E se essa história está tocando você de alguma forma, se está sentindo que precisa apoiar quem teve coragem de contar uma verdade tão difícil, considere clicar em "Valeu demais" aqui embaixo. Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar compartilhando essas experiências que, por mais dolorosas que sejam, podem iluminar o caminho de outras pessoas que estão passando por situações parecidas. Minha mãe se aproximou dele, hesitante. Por um momento pensei que ela fosse ceder, que toda aquela resolução fosse desmoronar diante da visão de um homem ferido e indefeso. Mas em vez disso, ela se agachou na altura dele e disse algo que me surpreendeu completamente. Durante 6 anos, ela disse, sua voz firme e fria. Minha filha se machucou emocionalmente todos os dias por sua causa. Ela sangrou por dentro, teve feridas que nunca cicatrizaram direito, e você nunca se importou. Então não, eu não vou te levar ao hospital. Você que se vire. Ricardo a olhou com incredulidade. Rosana, você não pode estar falando sério. Estou mais séria do que jamais estive na vida, ela respondeu se levantando. Você sempre foi muito bom em se virar quando queria alguma coisa.
Agora, aprende a se virar quando precisa de alguma coisa. Terminamos de arrumar nossas coisas enquanto Ricardo permanecia no chão da cozinha, ainda tentando estancar o sangramento. Quando estávamos presas para sair, ele fez uma última tentativa. Isabela, ele chamou, sua voz carregada de uma súplica que jamais havia ouvido antes. Eu sei que você me odeia. Sei que tem todos os motivos do mundo para isso. Mas, por favor, não me deixe morrer aqui sozinho. Parei na porta e me virei para olhá-lo uma última vez. Estava patético, sangrando, vulnerável, desesperado. Era exatamente como eu me sentia todos os dias quando tinha 12, 13, 14 anos. A diferença é que eu era uma criança inocente e ele era um homem que havia escolhido ser um monstro. Ricardo, eu... disse, minha voz estranhamente calma. Durante anos você me fez acreditar que eu não valia nada, que ninguém se importaria se eu desaparecesse, que eu estava sozinha no mundo. Agora você vai descobrir como é que se sente. E sabe de uma coisa? Você merece cada segundo do que está prestes a viver. Isabela, por favor. Não, eu o interrompi. Não me implore, não me peça piedade, porque você nunca teve piedade de mim. Quando eu era uma criança assustada implorando para você parar, você continuava. Quando eu chorava, você continuava. Quando eu te pedia para me deixar em paz, você continuava. Agora sou eu quem continua, mesmo com você implorando. Saímos da casa sem olhar para trás. A noite estava fria e escura, e não tínhamos ideia de para onde ir. Mas pela primeira vez em anos, eu me senti livre. O peso que carregava nos ombros desde os 12 anos havia diminuído consideravelmente. Caminhamos em silêncio pelas ruas vazias da cidadezinha até chegarmos a uma pequena pensão no centro. Não tínhamos muito dinheiro, mas era suficiente para alguns dias enquanto planejávamos nossos próximos passos. No quartinho pequeno e simples que alugamos, minha mãe finalmente se abriu completamente. Ela me contou sobre o amante, sobre como havia se sentido presa no casamento, sobre como havia racionalizado sua omissão, dizendo para si mesma que eu estava exagerando, que eram apenas carinhos inadequados, nada mais sério. Eu sabia, ela confessou, as lágrimas escorrendo sem parar. No fundo, eu sempre soube que era muito mais sério do que eu queria admitir. Mas era mais fácil fingir que não via do que enfrentar a realidade e ter que tomar uma atitude. Ouvir aquela confissão doeu mais do que eu esperava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo libertador em finalmente conhecer toda a verdade. Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Porque você merece a verdade, ela respondeu. Toda ela, mesmo que me faça parecer ainda pior do que já pareço. Ficamos acordadas até o amanhecer, conversando sobre tudo o que havia acontecido, sobre todas as feridas que precisavam ser curadas, sobre o futuro incerto que nos aguardava. Não foi uma conversa fácil, mas foi necessária. Quando o sol nasceu, iluminando nosso pequeno quarto, eu senti pela primeira vez em anos que talvez houvesse esperança. Não seria fácil reconstruir nossa relação, não seria simples aprender a confiar novamente, mas pelo menos agora tínhamos a chance de tentar. E Ricardo? Bem, Ricardo teria que aprender a viver com as consequências de suas escolhas, exatamente como eu havia aprendido a viver com as consequências das escolhas dele. Quarto, os fantasmas do passado voltavam para me assombrar. Eu acordava no meio da madrugada com pesadelos sobre Ricardo, sonhos onde ele aparecia na porta do nosso quarto, onde me perseguia pelos corredores escuros da pensão. Minha mãe também não dormia bem. Eu a ouvia chorando baixinho na cama ao lado, provavelmente lutando contra a culpa que a consumia por dentro. Foi no terceiro dia que recebemos a primeira notícia sobre Ricardo. A dona da pensão, Dona Antônia, uma senhora de seus 65 anos, com língua afiada e coração mole, veio bater na nossa porta com uma expressão preocupada. Meninas, ela disse, entrando no quarto sem cerimônia. Vocês sabem de alguma coisa sobre aquele homem que morava com vocês? O Ricardo? Meu coração disparou. O que tem ele? Os vizinhos da casa de vocês chamaram uma ambulância ontem à noite, ela explicou, se sentando na única cadeira do quarto. Parece que ele estava passando mal há dias, sem comer direito, com aquele corte na mão infeccionando. Levaram ele para o hospital em estado grave. Minha mãe ficou pálida. Grave como? Não sei dos detalhes, mas parece que além da infecção, ele estava desidratado, desnutrido.
O homem praticamente não conseguia cuidar de si mesmo. Dona Antônia nos olhou com curiosidade mal disfarçada. Vocês não sabiam de nada disso? Não mantemos mais contato com ele. Minha mãe respondeu, evitando olhar nos meus olhos. Por um momento, senti uma pontada de algo que poderia ser culpa. Mas então me lembrei de todas as vezes que implorei por compaixão e não recebi nenhuma. Me lembrei de como ele havia deliberadamente me machucado, dia após dia, ano após ano, sem demonstrar um pingo de remorso. Ele está vivo? Perguntei, e minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Está, Dona Antônia respondeu, me olhando de um jeito estranho. Mas os médicos disseram que se tivesse ficado mais alguns dias sozinho, poderia ter morrido. Depois que ela saiu, o silêncio no quarto era ensurdecedor. Minha mãe estava claramente abalada pela notícia, e eu podia ver a luta interna acontecendo na sua cabeça. Isabela, ela disse finalmente, eu sei que ele fez coisas terríveis com você. Sei que não merece nossa piedade, mas se ele morrer por nossa causa, ele não vai morrer por nossa causa. Eu a interrompi. Ele quase morreu por causa da própria incapacidade de aceitar responsabilidade pelos seus atos. Nós não o machucamos. Nós simplesmente paramos de protegê-lo das consequências das escolhas dele. Mas por mais que eu tentasse convencer a mim mesma de que estava certa, uma parte pequena de mim começou a questionar se não tínhamos ido longe demais. Não por Ricardo, ele merecia cada segundo do sofrimento que havia experimentado, mas por nós mesmas. Será que deixar alguém em estado de vulnerabilidade extrema não nos tornaria tão cruéis quanto ele? Essa dúvida foi interrompida por uma batida na porta. Era Dona Antônia novamente, mas desta vez ela trazia companhia. Um policial da cidade. Desculpem incomodar novamente, ela disse, parecendo desconfortável. Mas o sargento Oliveira precisa conversar com vocês sobre o Ricardo. Meu sangue gelou. Havíamos cometido algum crime ao abandoná-lo? Poderíamos ser presas por negligência, por abandono de incapaz? O sargento Oliveira era um homem de meia idade, com bigode grisalho e olhar cansado de quem já havia visto muita coisa na vida. Ele tirou o cap e se dirigiu a nós com uma gentileza que me surpreendeu. Senhoras, ele disse, eu preciso esclarecer algumas coisas sobre o que aconteceu com o Sr. Ricardo. Ele está no hospital fazendo algumas acusações muito sérias sobre vocês. Que tipo de acusações? Minha mãe perguntou, sua voz tremendo. Ele alega que vocês o abandonaram sabendo que ele estava doente e incapaz de cuidar de si mesmo. Também está dizendo que vocês roubaram dinheiro e objetos de valor da casa antes de sair. Eu senti a raiva subindo pela minha garganta como lava de vulcão. Mesmo hospitalizado, mesmo tendo quase morrido pelas próprias escolhas, Ricardo ainda tentava nos destruir com mentiras. Sargento, eu disse, tentando manter a voz calma. Antes de acreditar nas palavras dele, o senhor não deveria saber toda a história? Ele me olhou com interesse. Estou aqui justamente para ouvir a versão de vocês. Foi então que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Depois de anos guardando aquele segredo, depois de anos carregando aquela vergonha, eu finalmente ia contar tudo para alguém com autoridade para fazer alguma coisa. Sargento Oliveira, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Ricardo Mendes abusou sexualmente de mim durante 6 anos, desde quando eu tinha 12 anos de idade. E minha mãe sabia. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. O sargento olhou de mim para minha mãe, depois de volta para mim, processando o que havia acabado de ouvir. Isso é uma acusação muito grave, senhorita, ele disse finalmente. Eu sei, respondi, e posso provar. Passamos as próximas 2 horas no pequeno quarto da pensão, enquanto eu contava detalhadamente tudo o que havia acontecido durante aqueles anos terríveis. Minha mãe confirmou parte da história, admitindo sua omissão culposa, sua negligência, sua cumplicidade silenciosa. O sargento ouvia tudo com uma expressão que misturava choque, raiva e algo que parecia pena. Quando terminei de falar, ele ficou em silêncio por alguns minutos, claramente tentando processar tudo que havia ouvido. Por que vocês nunca denunciaram? Ele perguntou finalmente. Porque eu era uma criança, respondi. Porque ele me ameaçava. Porque me fez acreditar que ninguém ia acreditar em mim. E porque... Eu olhei para minha mãe.
porque a pessoa que deveria me proteger escolheu não fazer nada. E agora? O sargento perguntou. Vocês querem registrar uma queixa formal? Olhei para minha mãe, que assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Pela primeira vez na vida, ela estava finalmente me apoiando quando eu mais precisava. Sim, eu disse, quero que ele pague por tudo o que fez. Não só comigo, mas com todas as outras crianças que ele pode ter machucado ou que ainda pode machucar se não for parado. O sargento fechou seu bloquinho de anotações e se levantou. Muito bem. Vamos até a delegacia registrar tudo formalmente. E quanto às acusações dele contra vocês? O que sobre elas? Perguntei. Bem, ele disse com um meio sorriso. Considerando o que acabei de ouvir, acho que o Sr. Ricardo tem problemas muito maiores para se preocupar do que objetos supostamente roubados. Saímos da pensão rumo à delegacia com um sentimento que eu não experimentava há anos. Esperança. Não esperança de que a justiça humana fosse perfeita, ou de que Ricardo pagaria proporcionalmente por todo o mal que havia causado, mas esperança de que finalmente, depois de tantos anos, alguém acreditaria na minha palavra. E pela primeira vez, desde que tinha 12 anos, eu não estava enfrentando aquilo sozinha. Repetia os fatos. Era como se estivesse arrancando pedaços da minha alma. Mas, ao mesmo tempo, sentia que estava expulsando o veneno que havia se acumulado dentro de mim por tanto tempo. Ricardo, internado no hospital sob custódia policial, tentou se fazer de vítima até o último momento. Contratou um advogado caro que chegou a sugerir que eu havia seduzido um homem vulnerável, que havia inventado a história para conseguir algum tipo de compensação financeira. Mas, felizmente, vivemos numa época em que esse tipo de defesa não cola mais. Os tempos mudaram, e a justiça, ainda que lentamente, também está mudando. A investigação revelou coisas que me fizeram perceber que eu não havia sido sua única vítima. Descobriram que Ricardo tinha um histórico de comportamentos questionáveis com outras meninas na cidade. Situações que, na época, foram abafadas ou ignoradas porque ele era um homem respeitado na comunidade. 3 outras mulheres, agora adultas, encontraram a coragem para se manifestar depois que minha história se tornou pública. Não vou mentir para vocês. Foi difícil ver minha vida íntima exposta daquela forma. Ver os vizinhos sussurrando quando eu passava na rua. Lidar com os olhares de pena, julgamento e curiosidade mórbida. Mas pela primeira vez na vida, eu não estava sozinha. Minha mãe, que havia finalmente encontrado a coragem que deveria ter tido anos antes, me apoiava incondicionalmente. Ela enfrentava as críticas da comunidade, as acusações de ser uma mãe negligente, assumindo publicamente sua culpa e sua responsabilidade no que havia acontecido. Eu falei, ela disse numa das audiências, chorando na frente do juiz. Falhei como mãe da pior forma possível. Entreguei minha filha nas mãos de um predador por ganância, por comodismo, por covardia. Não posso desfazer o mal que permiti que fosse feito, mas posso garantir que a verdade seja conhecida e que a justiça seja feita. Durante o processo, descobri coisas sobre mim mesma que não sabia que existiam. Descobri que era mais forte do que imaginava, mais resiliente do que pensava possível. Cada depoimento, cada confronto com a defesa de Ricardo, cada vez que tive que olhar para ele no tribunal e repetir o que ele havia me feito, me tornava um pouquinho mais inteira, um pouquinho mais dona da minha própria história. Ricardo foi condenado a 15 anos de prisão por abuso sexual de menor, com agravantes por ter sido uma situação continuada e por ter abusado de sua posição de autoridade familiar. A juíza, uma mulher de seus 50 anos que me olhava com uma mistura de compaixão e admiração, disse durante a sentença que casos como o meu eram um lembrete doloroso de quantas crianças sofrem em silêncio nas suas próprias casas, protegidas por um manto de segredo familiar que só serve para perpetuar o sofrimento. Quando a sentença foi lida, eu não senti a euforia que esperava. Não houve explosão de alegria ou sensação de vingança satisfeita. O que senti foi um alívio profundo, como se finalmente pudesse respirar direito depois de anos prendendo a respiração. Ricardo seria punido, outras crianças estariam seguras dele, e eu finalmente poderia começar a construir uma vida longe da sombra do que havia acontecido comigo. Mas a verdadeira cura começou depois do julgamento.
Minha mãe e eu nos mudamos para uma cidade maior, onde ninguém conhecia nossa história, onde poderíamos recomeçar sem o peso dos olhares curiosos e dos comentários sussurrados. Começamos uma terapia familiar que nos ajudou a reconstruir nossa relação dos destroços que Ricardo havia deixado para trás. Não foi fácil aprender a confiar na minha mãe novamente. Não foi simples perdoá-la por ter me abandonado quando eu mais precisei dela. Mas o amor entre mãe e filha, quando é verdadeiro, tem uma capacidade surpreendente de se curar, mesmo depois dos ferimentos mais profundos. Voltei aos estudos, terminei o ensino médio com notas excelentes, prestei vestibular para psicologia. Queria entender a mente humana, queria ajudar outras pessoas que haviam passado por traumas similares ao meu. Queria transformar toda aquela dor em algo útil, algo que pudesse fazer a diferença na vida de alguém. Hoje, 5 anos depois daquele dia terrível em que finalmente tivemos coragem de abandonar Ricardo à própria sorte, posso dizer que encontramos nossa paz. Não foi uma paz fácil, não foi uma paz que veio de graça. Foi uma paz conquistada com muito trabalho, muita terapia, muitas lágrimas, muitas noites acordadas conversando sobre feridas que pareciam nunca cicatrizar. Minha mãe trabalha numa creche agora, cuidando de crianças pequenas. Às vezes brinco com ela, dizendo que está tentando compensar o tempo perdido, cuidando dos filhos dos outros, já que falhou, cuidando da própria filha. Mas a verdade é que ver o carinho genuíno com que ela trata aquelas crianças, a atenção que presta, a qualquer sinal de que algo possa estar errado na vida delas, me mostra que ela aprendeu com seus erros de uma forma profunda e real. Ricardo cumpre sua pena numa penitenciária do interior. Ouvi dizer que não se adaptou bem à prisão, que outros detentos não têm simpatia por homens que abusam de crianças. Não sinto pena dele. Não sinto raiva também, pelo menos não mais. O que sinto é uma indiferença completa, como se ele fosse uma pessoa que conheci numa vida anterior, alguém que não tem mais nenhuma relevância na minha existência atual. Consegui um emprego meio período numa ONG que trabalha com crianças vítimas de abuso, enquanto termino minha faculdade. Cada criança que ajudo a encontrar sua voz, cada família que conseguimos reconstruir, cada predador que conseguimos tirar de circulação através das nossas denúncias, é uma pequena vitória sobre tudo o que aconteceu comigo. E sabem o que descobri? Que a vingança não cura ninguém, mas a justiça sim. A vingança alimenta a raiva e mantém você presa ao seu algoz para sempre. Mas a justiça verdadeira, que vem de contar sua verdade, de ser ouvida, de ver consequências reais para ações reais, essa sim te liberta. Nunca mais tive pesadelos com Ricardo. Nunca mais acordo no meio da noite com medo. Posso usar roupas que me fazem sentir bonita sem me preocupar com olhares maliciosos. Posso abraçar pessoas sem sentir nojo ou medo. Posso, inclusive, pensar em ter relacionamentos amorosos saudáveis no futuro, coisa que durante anos achei que seria impossível para mim. A vida não me deu um final de conto de fadas. Ainda tenho cicatrizes, ainda tenho dias difíceis, ainda preciso de terapia. Mas me deu algo muito mais valioso. Me deu minha voz de volta. Me deu minha força de volta. Me deu a possibilidade de transformar a maior tragédia da minha vida na maior fonte de propósito da minha existência. Se você chegou até aqui nesta história, se acompanhou cada palavra desta jornada que não foi fácil de contar, eu quero te fazer um convite especial. Este canal existe para levar luz a pessoas que estão vivendo suas próprias tempestades, para mostrar que sempre existe uma saída, sempre existe esperança. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que não está sozinho em suas lutas, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal e fizesse parte desta comunidade de pessoas corajosas que acreditam na força da verdade. Mais do que isso, quero ouvir você. Quero que você conte sua história nos comentários, que divida conosco suas próprias batalhas, suas próprias vitórias. Porque quando compartilhamos nossas experiências, quando temos coragem de mostrar nossas cicatrizes, criamos uma rede de apoio que pode salvar vidas. E se você aprendeu alguma coisa com minha história, se ela mudou sua perspectiva sobre algum aspecto da vida, me conte. Suas palavras podem ser a inspiração que alguém está precisando ouvir. Lembro de mim aos 12 anos, sozinha,
assustada, achando que nunca sairia daquele buraco escuro. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina, eu diria: aguenta firme, sua voz está vindo, sua força está crescendo, e um dia você vai usar toda essa dor para iluminar o caminho de outras pessoas que estão perdidas na mesma escuridão. E hoje, 14 anos depois, posso dizer que aquela menina não aguentou em vão. Cada lágrima valeu a pena, porque me trouxe até aqui, até vocês, até esta possibilidade de transformar sofrimento em esperança. Gratidão imensa por terem me ouvido. Gratidão por existirem pessoas como vocês, dispostas a ouvir histórias difíceis e a acreditar que sempre podemos ser melhores, sempre podemos escolher a luz em vez da escuridão. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.